Graça e paz, gente amiga. Aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazer uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta grande oportunidade de falar do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da paz, do amor, do perdão, do arrependimento, o Evangelho da graça. E a passagem que a gente vai meditar hoje, com a guia do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, está no livro de Mateus, ali no capítulo 18, no versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Esta foi a grande missão do nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo. Vinha a essa terra, vinha a este plano para salvar aquilo que tinha se perdido através do pecado que entrou quando Adão e Eva acabaram cometendo o pecado, sendo fraco na carne, no paraíso. E desde então, o Deus Pai Todo-Poderoso tenta de todas as formas salvar a espécie humana, a raça humana. Ele tenta com seus profetas, ele tentou com o dilúvio através de Noé, tentou com Abraão, tentou com Moisés, Isaac, e assim foi com Isaías. Mas o homem, infelizmente, depois que entrou o pecado, foi condenado à espécie humana, condenado à morte eterna pelo pecado, pela vaidade. Foi dado o livre-arbítrio para que o homem pudesse, de repente, ter força para fugir das tentações mundanas, mas infelizmente o homem não teve essa força. O homem teve fraqueza. E por isso, então, a palavra vem nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar o mundo. João 3,16. E que Jesus veio a este mundo não para condenar, mas sim para salvar. Em Mateus 11:18, a palavra diz que o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Pelo quê? Pelo pecado que estava em nós. Mas quem está em Cristo já não há pecado, porque o Senhor veio para tirar o pecado do mundo. João 1:29. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis o Filho de Deus que veio salvar os que estavam perdidos. Eis o Filho de Deus que veio salvar a raça humana. Eis o Filho de Deus que veio fazer uma nova aliança com o Pai. Eis o Filho de Deus que veio trazer a salvação eterna. Eis o Filho de Deus que veio trazer o perdão do Pai. Eis o Filho de Deus que perdoa nossos pecados. Eis o Filho de Deus que paga as nossas contas. Eis o Filho de Deus que se faz pecado por nós. Eis o Filho de Deus que é a luz do mundo. Eis o Filho de Deus que é a água viva. Eis o Filho de Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por Ele. A palavra está nos ensinando o que o Senhor Jesus veio fazer entre nós. Como o homem em carne conheceu o pecado e o pecado entrou no homem, necessário foi que o Senhor Jesus Todo-Poderoso, concebido pelo Espírito Santo, que estava no céu e habitava no céu ao lado de Deus e era o Verbo no princípio, João 1, se fizesse carne e habitasse entre nós,
num corpo carnal de homem, vencesse o pecado na cruz, no madeiro, levando todas as nossas pisaduras, todas as nossas transgressões, para que o inimigo não possa nos apontar nada, porque quem está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, estamos purificados, estamos na graça, estamos no perdão, se estivermos em Cristo Jesus. Preste bem atenção, ele veio buscar os que tinham perdido. Se você foi encontrado, se você encontrou Cristo Jesus, se você confessou Jesus, se você está na presença dele, você já não está mais em pecado, você rejeitou o pecado e rejeitou o mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Quem é o mundo? A espécie humana, não fala mundo de habitat, de ambiente, não fala de montanha, de mar, não fala de planície, não fala de deserto, não fala de planeta. Mundo, humano, ser humano, mundo, estava perdido, jaz do maligno. Porém, Jesus veio para resgatar o mundo. Ele veio para ser luz no mundo, mas os homens preferiram as trevas. João 3,19, ele é a luz do mundo. A condenação é esta para quem não está em Cristo Jesus, que a luz veio ao mundo, ao ser humano. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você está vendo como a palavra explica para você entender de que quando o Senhor fala do mundo, ele fala do ser humano, ele não está falando do planeta. A condenação é esta, João 3,19, que a luz veio ao mundo, ela veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens que estavam no mundo amaram mais as trevas do que a luz. Os homens que são o mundo amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pecado. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. João 3,21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade sai do mundo, vem para a luz, sai das trevas, vem para a luz. Pratica a verdade e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus, luz do mundo, sal na terra, você que caminha na presença do Senhor. O Senhor Jesus, ele veio não para os justos, mas sim para os pecadores, para aqueles que infelizmente estavam andando em uma conduta totalmente errada. Lucas 5,32, a palavra diz assim, Jesus falando, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Por isso, ali em Mateus, a palavra diz, Mateus 18:11, que o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. E aqui em Lucas 5,32 a palavra diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aí tem uma explanação extraordinária que Paulo colocou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 até o 31, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu os fracos para aniquilar os fortes, os que não são para confundir os que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie em si mesmo, mas sim que aqueles que estão em Cristo Jesus possam se tornar, parte do reino de Deus, recuperados, agraciados pelo poder da graça através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é muito linda. Até eu vou trazer para vocês, irmãos, essa passagem que está aqui em Coríntios. Eu amo ler os livros de Coríntios, tanto o primeiro
quanto o segundo, porque nos traz a memória tudo o que o Paulo recebeu do Senhor Jesus. Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu, o Filho veio e cumpriu. Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora no versículo 30 de 1 Coríntios. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. A ponte, a aliança, agora está em Jesus. Aí você volta a ter uma aliança com Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Versículo 30. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ele nos santificou, nós tivemos redenção, justiça e sabedoria através do sangue de Jesus no madeiro. Para quê? Para que nós, através de Jesus, voltássemos para o seio de Deus. E no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que fez o caminho para que nós pudéssemos estar na graça do Pai. Então, meus irmãos, para você que está acompanhando a nossa mensagem, para você que está acompanhando essa explanação, esta passagem, entendam que o Senhor Jesus, Ele veio para buscar os que estavam perdidos. Se hoje você ainda não conhece o Senhor Jesus, você está perdido. Se hoje você está vivendo um outro evangelho, que não existe um outro evangelho, você está vivendo uma outra realidade, você não está em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que só tem um caminho para que você possa ser encontrado e sair da perdição. Perdição. Jesus veio para te buscar. Jesus veio para que você encontre a sabedoria, a santificação e a redenção. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para que você não conheça a segunda morte, para que você conheça a vida eterna. Jesus veio para fazer uma aliança e fazer de você uma nova criatura. Jesus veio para te levantar, você que está caído. Jesus veio para despertar você que dorme. Efésios 5,14. Jesus veio para despertar você que está dormindo espiritualmente. Você que não conhece a verdade, não tem interesse em buscar, não procura a palavra, não tem entendimento, não está nem aí com o Evangelho. O Senhor Jesus veio para você, perdido no mundo, perdido no pecado, perdido na luxúria, na vaidade, perdido na traição, perdido no vício, perdido na droga, perdido na prostituição, perdido numa vida mundana, numa vida pecaminosa, perdido numa escravidão, num adultério, na fornicação, perdido sem honrar pai e mãe, perdido sem ter uma alegria espiritual, perdido, um vivo morto que não tem graça nenhuma na tua vida, uma pessoa sem luz no mundo, uma pessoa que é treva, uma pessoa que é escuridão, uma pessoa aborrecida, angustiada. Você está assim porque você não está com Cristo Jesus, porque quando você estiver com Cristo Jesus, você é uma nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás, o velho homem morre e você nasce de novo. Você se torna uma nova pessoa. Aqui mesmo em 1 Coríntios, nós temos esta passagem trazendo para a gente essa fala, que você se torna uma nova criatura quando você está em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e você passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. 1 Coríntios capítulo 6, vou trazer aqui para vocês, irmãos. A palavra de Deus está aqui para nos auxiliar, nos ajudar a entender toda a orientação que Deus nos passa, que Deus nos dá. 1 Coríntios 6, no versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Preste atenção, aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, meus amigos, entendei você que se você estiver com Cristo Jesus, o teu corpo não está mais morto, o teu corpo está vivo, você é uma nova pessoa.
as coisas velhas ficam para trás. A palavra diz assim para você, no versículo 18, fugir da fornicação, de todo pecado que comete o homem fora do corpo. Quem fornica comete o pecado contra o próprio corpo. Não sabeis vós que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é uma nova criatura, você se tornou um corpo novo, você não é mais. Você está aí com o Espírito avivado em Cristo Jesus. O seu Espírito com o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, passa a ser um só Espírito dentro do teu corpo. Então, meus irmãos, hoje, essa palavra diz para mim e para você que há um resgate que foi pago por todos nós. Há um resgate que foi pago por todos nós. Então, descansa no Senhor. Fica na paz, fica na presença. Deus Pai, Filho e Espírito Santo pagou um grande preço para que você saia da luxúria, saia do pecado e venha viver o melhor dessa terra com Cristo Jesus. O melhor dessa terra com Cristo Jesus. Hoje mesmo aceite Jesus como seu Salvador e venha descansar no Senhor. Esta é a palavra para hoje. Esta é a mensagem para mim e para você. Nós estamos encontrados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue poderoso, pelo seu sacrifício na cruz, uma nova aliança, e nós somos hoje santidade, redenção e sabedoria em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que essa palavra possa entrar na tua mente, no teu coração, e que você converta o seu caminho hoje mesmo e venha para Cristo Jesus. Saia das trevas e venha para a luz, em nome de Jesus. Graça e paz, esta é a mensagem para hoje.